Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu estou feliz porque o Senhor me dá a oportunidade de poder cultuar a Ele esta noite e desta feita aqui em Limoeiro. Agradeço ao nosso pastor que fez possível também a minha chegada aqui para cultuar ao Senhor esta noite, desta feita cooperando com o pastor, o nobre pastor Samuel Guerra. Quero parabenizar o pastor Samuel, sua esposa, os obreiros, a liderança da igreja, por este incentivo de preparar este trabalho de tanta importância para a igreja do Senhor Jesus, particularmente para os casais, e como ele me informou, está sendo estendido também à família, compreendendo os filhos também. Num momento como este que nós vivemos, onde nós somos cientes de que o inimigo da nossa alma tem trabalhado tanto para danificar, e por que não dizer destruir, o casamento original, que traz a felicidade para o homem e para a mulher, e tem aumentado este número de pessoas contaminadas nesta terra, lamentavelmente. Mas enquanto isso acontece, os servos do Senhor estão preocupados com as famílias, com os esposos, as esposas, os filhos, as famílias da igreja do Senhor Jesus. E prepara esse trabalho para que a igreja possa ser orientada, alimentada pela palavra de Deus, de como desfrutar a vida na família. A nossa palestra hoje é a palestra que nos traz o título Os Fundamentos do Casamento Cristão. E eu diria, agregando-me a esse autor que pôs este título, Os Fundamentos do Casamento Feliz. Eu digo que o casamento não é apenas para o marido e a esposa, o esposo e a esposa dizer, eu vivo a vida de casado. Não, é muito mais. O esposo e a esposa devem sentir, viver e dizer, eu desfruto a vida de casado. Porque foi assim que Deus preparou. Foi esse o pensamento, o objetivo de Deus. Então, antes, quero ler com a igreja esse texto que está na nossa apostila, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. Quero não demorar muito em cada ponto, porque temos um bom estudo, bastante coisa para vermos, e o nosso tempo também não é muito para falar. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13, nos diz a palavra de Deus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse é o texto base da nossa apostila, que vamos comentar, meus irmãos, e os fundamentos do casamento cristão. Nós vamos ver como está preparado a nossa apostila. Vamos ver 3 pontos importantes. O primeiro é
materiais indispensáveis à construção do casamento. O segundo ponto, também da nossa apostila, comunicação, uma porta para a felicidade conjugal. E o terceiro e último ponto para nós comentarmos é o exercício do perdão solidifica o relacionamento. Então, cada ponto nós vamos meditar um pouco. Em primeiro lugar, no versículo que eu li, fala de edificação. Porque o apóstolo diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar ou edificar um edifício, então nós vamos falar sobre a edificação para um casamento feliz, o casamento cristão. Na edificação, como diz na nossa apostila, a escolha dos materiais que são utilizados na construção de um edifício, com certeza fará toda a diferença. A escolha, vejam bem, a escolha do material que vamos utilizar na nossa construção é que fará toda a diferença. A escolha. Sendo o casamento um projeto de Deus, deve ser executado conforme planejado por Ele, desde a escolha do cônjuge, a convivência a dois, a geração e criação dos filhos, o envelhecimento do casal. Tudo deve estar de acordo com o projeto original de Deus. Peço que os irmãos gravem bem esta palavra, este verbo, escolha. Escolher. É muito importante. E tanto a escolha do cônjuge, como a convivência a dois, a geração e criação dos filhos, o envelhecimento do casal, deve estar tudo pautada no projeto que Deus criou. Esse projeto, eu digo que é o único. Não existe outro projeto de casamento que dê certo, senão esse de Deus. Por que isso? Porque o projeto de Deus, Deus fez por completo. Não faltou nada. Os irmãos que estão aqui, creio que alguém deve ter conhecimento de construção e até formação nessa área, e sabe de que o engenheiro projeta, ele faz um projeto de algo que se fará, e lá na frente, pela decisão do dono da construção ou do engenheiro, ele vai melhorando o projeto. Coloca isso, tira isso. Faz de um jeito, faz de outro. Com Deus, não. Deus é perfeito. Quando Ele começa, já começa e termina onde ninguém, nem anjo, nem ser humano, nem os espíritos malignos podem mais nem agregar, nem tirar. Mas por que isso? Por causa da soberania de Deus, que Ele é capaz de fazer tudo que nós necessitamos na construção do nosso casamento, da nossa vida. Então, qualquer um outro projeto que se faça, vai dar errado. Não trará a bênção para o ser humano. Quando os envolvidos nesta obra, segundo ou seguem fielmente este projeto, que é o projeto divino, o projeto padrão, nos seus mínimos detalhes, resultam ou são resultados para a família de segurança, estabilidade, bênção, felicidade. Tudo isto vem para a família. Ora, e uma família segura,
estável, abençoada e feliz, não tem nada melhor aqui na terra. Não tem nada melhor. As outras adversidades, elas são superadas com essas bênçãos que possam vir para a vida do casal. E no projeto de Deus, já está tudo já delineado, determinado. A escolha do material fará a diferença tanto na vida de um casal jovem, como na vida de veteranos. E aqui me parece, pelo universo que vejo, tem casal jovem, recém-casados, e tem casal já maduro, veterano, conhecedor da vida de casal. Estão sempre buscando fortalecer os laços conjugais. E nesta palestra nós vamos ver o fortalecimento desta vida conjugal, deste projeto padrão de Deus. Materiais a serem usados na construção, que devem ser escolhidos para que tenha uma construção bem feita e duradoura, são indispensáveis à escolha. São indispensáveis. A construção de um casamento só é possível quando há uma ação conjunta dos cônjuges. Ou seja, tanto ele quanto ela têm que batalhar na escolha. Não é somente ele. Ela tem, desde o namoro, o noivado e o casamento. A moça, a cultura, que hoje já não se fala mais isso, já se dizem que é coisa do passado, mas eu sou de um tempo que a moça esperava o rapaz falar com ela. Hoje já tem isso já está, como dizem os que se acham modernos, ultrapassado. Mas isso é uma moda antiga muito boa. E sou de um tempo que buscávamos a moça e ela ficava lá, não vou dizer não, agora não. E ele ficava, ai meu Deus, só queria que ela dissesse sim. E ela segurando ele. Hoje já se vive um dia, e graças a Deus que a igreja de Deus é ensinada, mas aí fora já vê, as moças parece que vai primeiro, é uma coisa terrível. E é uma coisa difícil. Mas isso não é bom, isso não dá certo. Porque a escolha deve ser tanto da parte dele, quanto da parte dela. Se não houver a participação dos dois na escolha, pode colocar um material de terceira qualidade e esse casamento pode não ter a bênção, pode não ser duradouro. Cada cônjuge é responsável por desenvolver as suas atividades nesta edificação, usando materiais adequados e de uma boa qualidade, com vistas à felicidade no casamento. Deus criou o único projeto padrão para o casamento, e significa que neste projeto, cada um dos cônjuges tem o seu lugar. Eu quero pontuar duas coisas. Primeiro, a escolha. Segundo, cada cônjuge tem o seu lugar. Significa dizer, ele não pode tomar o lugar dela, ela não pode tomar o lugar dele, porque no projeto padrão que Deus criou, Deus já colocou um lugar para ele, e Deus já colocou um lugar para ela. Quando há uma invasão de um lado ou de outro, geralmente há sérios problemas, e por coisas muito mínimas. Então, eu quero deixar isso bem firme. Primeiro, a escolha. Segundo, o meu lugar como marido, o lugar da minha esposa como esposa. Vejamos alguns materiais e a utilização de cada cônjuge, continuando a nossa apostila. Primeiro,
o material que devem ser utilizados pelo marido. Vamos agora falar só para os maridos, senhores esposos, à luz da palavra de Deus. Os materiais que os senhores devem utilizar na construção do vosso casamento. Primeiro, o marido, como parceiro de Deus na administração da criação, ele é líder, e nessa empreitada ele assume a grande responsabilidade de conduzir a construção sob orientação do divino arquiteto. Então, o marido é um líder e ele é um parceiro de Deus. Veja aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não quero demorar muito, como disse, em cada ponto, mas quero ler Gênesis 1 e 26. O homem como um parceiro de Deus na criação. Disse a palavra. Todos encontraram? Vai ser um pouquinho rápido por causa do tempo, mas os irmãos são habilitados na Bíblia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja, o projeto de Deus, quando Deus fez o homem, já incluiu o homem como um parceiro. Ele cria o homem e diz assim: ele vai dominar, ele vai gerenciar. Deus é o dominador e o homem passou a ser, no projeto de Deus, um parceiro e também um líder, porque quando ele diz assim, ainda versículo 26, e domine, gerencie, governe, um líder. Isso na natureza, isso no meio onde Deus havia criado. E ele, como líder, Deus coloca ele também como líder no projeto padrão do casamento. Veja aí, Efésios 5 e 23. Por favor, meus irmãos. A participação do marido. Ele é um parceiro com Deus e agora um líder. Disse a palavra, Efésios 5, 23. Porque o marido é veja só, na versão atualizada diz assim, porque o marido é o cabeça. Fala de dominador, fala de quem gerencia, quem governa, quem orienta. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O homem como o líder. E agora ele tem que escolher os materiais de boa qualidade para o casamento. E um dos materiais que ele deve utilizar, em primeiro lugar, é o amor. Tem dois materiais que a Bíblia ensina que primeiro deve usar um e outro. Para o homem, a Bíblia orienta que ele inicia com esse material precioso, o amor. E o amor, todos nós sabemos que o amor é tão lindo, tão maravilhoso, tão grandioso, que é até difícil de explicar. O amor na sua essência. Porque quando Paulo explica aos Coríntios, diz: o amor nunca falha, não se ensoberbece, não trata mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu fui estudar o capítulo 13 para entender o amor, eu disse: é muito difícil entender o amor, é muito sublime. Esse é o primeiro material que o Senhor deve usar no seu casamento, na sua
família, o amor. O amor do marido pela esposa é um material que jamais pode faltar nesta construção, pois o amor é como argamassa, é como cimento que pedrifica, edifica e sustém. Então, o amor que liga e dá sustentação às paredes do casamento. O apóstolo Paulo recomenda que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha, queridos maridos, o nosso peso é muito grande. Veja o que diz, Efésios 5 e 25. Estão abertos aí em Efésios. Vai ao versículo 25. Diz assim: vós, maridos, amai. Coloca aí na tábua do seu coração, na sua mente. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é esse amor? Vamos entender o amor de Cristo. Como foi que Cristo nos amou? Qual foi a maior demonstração do amor de Cristo por mim, por nós, pela humanidade? Foi morrer, foi sofrer, foi ir para o lugar de um maldito, foi abraçar a morte mais horrenda que um homem podia receber naquela época de Jesus. Se fez maldito, foi desprezado, e ele sofreu uma das maiores dores, que lá no Getsêmani ele ora, pensando nessa dor, foi quando ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eu não tenho tempo para falar nisso aí, que é muito bonito, falar sobre a dor de Jesus, mas foi tão grande, somente porque nos amava, nada mais. Aí o apóstolo diz assim, que o Senhor deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O Senhor deve se dar à sua esposa a ponto de morrer. Eita, pastor. Pois é. Se vamos pela palavra, é isso. Mas a ponto de morrer como? Eu vou dar minha vida? Claro que não. É claro que não. Mas se dá de uma forma tal que ela diga assim: ele é meu. Ele é todo meu. E pode encher a boca, senhoras esposas, porque foi Deus que lhe deu. E o marido deve estar consciente disso, que ele deve se dar mesmo. Amém? Vamos lá, vamos ver outro, mais forte ainda, 28. Li o 25, quero ler o 28. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. O senhor não se cuida? Vai ao médico, se banha, se trata, e anda todo arrumadinho. Por quê? Estou cuidando de mim, faz um exercíciozinho, para não ficar tão gordo, feito eu. E aí vai. Não, eu quero ter uma aparência melhor. Você está fazendo o quê? Está se cuidando. Pois deve cuidar dela, como o Senhor se cuida. Vamos a outro versículo. O versículo 33. Lemos o 28, vamos ao 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ou respeite o marido. Então, o primeiro material para o casamento, meu querido esposo,
para a sua querida esposa é o amor. E eu traduzo o amor sintetizando o que o apóstolo disse, quando o apóstolo disse assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Senhor já disse à sua esposa: filha, negra, velha, princesa, minha vida, não sei como é que o Senhor trata ela, mas já disse a ela assim: eu te amo. Já disse? Quando o Senhor estava dizendo isso para ela, o Senhor estava dizendo assim: eu estou disposto a sofrer por você, confiar em você, ser paciente com você e tolerar você. E vamos em frente. Esse é o primeiro material. Isso aplicado pelo esposo. Em segundo lugar, fidelidade. Primeiro é o amor, segundo é a fidelidade. O dicionário de Aurélio, ele define fidelidade como qualidade de fiel, leal e veraz. Ou seja, verdadeiro, leal, aquilo que é na frente, verdadeiro. É claro que a fidelidade, ela não está somente involucrada na questão da sexualidade. Não, mas a fidelidade, ela é muito abrangente. E não existe coração de esposa que descanse mais que ela saber que seu marido é fiel. É o segundo material. O apóstolo Paulo, capítulo 7, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, veja aí. 1 aos Coríntios 7 e 1. O apóstolo diz assim, aliás, 2, 7 e 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Ou seja, a atenção para a esposa, a dedicação para ela, a sinceridade para ela, deve ser tão grande que evita, que corta, que desvia a infidelidade. E nos dias que vivemos, mais que nunca, todo marido, ele deve colocar esse material no seu casamento. Fidelidade, a lealdade, a sinceridade, a veracidade. É o segundo. O terceiro, tudo isso o marido. O terceiro é a provisão. É a provisão. Provisão, já sabemos o que é. É aquilo que nós lutamos para prover a nossa família. Alimentação, educação, bem-estar, saúde, um lugar cômodo para a família. É tarefa do marido com esse material para a edificação do seu casamento. Ao marido foi dada a responsabilidade de ser provedor da família, ainda que a esposa pode contribuir. É a atribuição primordial do marido. Na verdade, nos dias que vivemos, tem muitas esposas que trabalham, que também vão em busca da provisão para ajudar. Mas o projeto padrão original de Deus foi feito é que essa responsabilidade prioritária não é da mulher, é do homem. Nada contra a esposa que trabalha,
Mas no padrão universal, o padrão único que Deus criou no projeto, é que essa responsabilidade é minha. Eu quem tenho que sair de manhã, suar. E outra coisa, o casado não pode escolher serviço não. Ah, mas eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou professor, não tem trabalho, vou dirigir caminhão. Ah, mas eu sou motorista, eu sou classificado, não tem nada, então vou carregar pedra. Ou então, eu já disse nada contra. Ah, vai trabalhar, mulher, que eu não dá não, não dá não. Minha pobrezinha sai, mas Deus deu ao Senhor, a mim, essa responsabilidade. Agora ela ajuda, glória a Deus, venha. Veja o que disse a responsabilidade do projeto padrão, que é nossa, veja aí, Gênesis 2:15. Desde o início, lá no início, Deus já determinou no projeto padrão de que era o homem o responsável pela provisão. Gênesis 2:15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para... O que é que ele ia fazer? Ficar lá tranquilo? Ele tinha que cuidar e vigiar o jardim. Era tarefa dele. Agora veja, ainda 3:19 do Gênesis. Aqui é mais forte. Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Veja a tarefa de nós, esposos, é nossa, do suor do nosso rosto, come a nossa família, veste a nossa família, toma remédio a nossa família, estuda a nossa família, compramos, passeamos com a nossa família, compramos carro para a nossa família, e aí vai. Mas parte de mim, foi o Senhor quem determinou isso. Eu sou o responsável pela provisão, e isso é um material precioso para a edificação do meu casamento, do nosso casamento. E por último, a honra. Nós vimos o amor, a fidelidade, a provisão, agora a honra. O marido deve honrar a esposa. Ela tem que se sentir honrada pelo seu esposo. O apóstolo diz que o marido deve honrar sua esposa. Veja aí, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz a palavra: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando, como é que diz aí? Honra. Dando honra. O homem deve amar a sua esposa. Vamos agora dissecar um pouquinho mais sobre o amor. O homem deve amar a sua esposa. Falando do primeiro material,
Colossenses capítulo 3, o versículo 19, diz assim, se o senhor está aí com sua Bíblia, veja aí por favor, 3:19, o homem deve amar sua esposa, disse, vós maridos, amai vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. É uma tarefazinha meio difícil, não é? Suportar ela. Mas Deus está lhe dizendo, honre ela e não se irrite com ela. Mas pastor, só a graça. É a graça mesmo. Bote na sua cabeça sempre, aqui está um presente de Deus. Eu sei que as esposas que estão aqui nunca fez raiva aos senhores. Nunca. Mas, se um dia ela fez, olhe para ela e diga assim, você é um presente de Deus. E diga mais, o Senhor como líder, como parceiro na criação com Deus, nessa empreitada, diga mais a ela assim, eu te abençoo, minha filha, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus que está sobre nós, como líder, ministrando sobre ela, ela também é abençoada. Então não se irrite. Volta de novo, 3:19. Vós maridos, amai vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Mas as que estão aqui sabem que é uma bênção. Tem uma versão que diz assim, ó. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. A segunda versão. Uma outra versão diz assim, maridos, ame cada um a sua mulher e não as tratem com amargura. Voltamos. O que é o amor? Sintetizando, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É a construção do casamento. Por que Deus deu essa ordem aos maridos? Talvez pela mesma razão pela qual endereçou a palavra submissão. Deus disse a ela que elas se submetessem a nós e determinou que nós amássemos ela. Eu me refiro aos maridos, à sua esposa. Olha, queridos maridos, e não é uma opção o Senhor amar ela. É uma ordem. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 5:22, volte aí, Efésios 5:22. Deus diz a elas. Veja aí. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Agora é lindo isso, o final do versículo. Diz assim, como ao Senhor. Então, por Deus dizer isso é uma ordem para ela, que ela se sujeitasse a Ele, aí Ele encarrega mais ainda a nós, dizendo, ame ela como Cristo amou a igreja. Se entregue por ela. Lute por ela. Tem uma coisa desviada hoje no mundo, que em muitos casais nesse mundo, muitos deles, nós vemos muito isso aí, principalmente nos programas da mídia, que
ele casa com ela e depois ela perde todo o valor, e quem tem valor é o filho. O filho ou a filha tem o maior valor, a esposa não. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia manda primeiro honrar ela, amar ela. Ah, mas chegou meu filhinho, glória a Deus, mas chegou por causa dela. Se não fosse ela, é como sogra, não é? Tem muita gente que, porque sogra é um ouro, minha gente. Quem disse foi uma sogra, foi? Sogra é um ouro de muito valor, porque eu tenho minha esposa por causa dela, eu tenho meus filhos por causa dela. Mas o mundo o curso deste mundo é imundo, meus irmãos. É uma ideia imunda, podre. Deus sabe que os homens têm dificuldade quanto ao autossacrifício, a autonegação. O homem sempre, não é? E quem manda sou eu. Eu não sou de um tempo não, mas meu pai contava que tinha uns que fazia assim, arrancava um cabelo do bigode, leve lá e diga que foi eu que mandei. Eu não sou desse tempo não, mas meu pai dizia que tinha muito senhor de engenho, coronel, né? Que o homem, Deus já sabe que o homem é difícil dele. A mulher não, a mulher é dócil, é pacata, ela se inclina, ela é muito analítica, ela é muito minuciosa. Deus sabe que nós somos assim. E não venha dizer não, porque senão, Deus sabe que a gente é assim. Aí Deus bota uma canga do seu jugo maravilhoso sobre nós, e diz: ame ela como Cristo amou a igreja. Vale salientar que isso não é um pedido de amar, mas é uma ordem. Deus é quem define o que significa ser homem de verdade. Ser homem na sua tarefa nesse material para a construção do lar, o amor. Amor. E o amor, eu posso também dar uma sintetização muito pequena. O amor é um sentimento profundo, perfeito. É um sentimento profundo, tão forte quanto a morte, como disse Cantares de Salomão. É esse sentimento. É ele que Deus nos envolveu e que nós fomos tomados para amar a esposa. Ah, que coisa boa, não é? Tudo isso, minha irmã, a senhora vai receber ainda mais a partir de hoje. Que aqui tem todo mundo se aprimorando com a palavra, está se lustrando. O móvel já está pronto, está bonito, mas está lustrando. O Espírito Santo está consertando tudo, aparelhando. Ah, a senhora hoje vai ser uma bênção. Mas é assim. A palavra-chave é o amor. Primeiro, o amor bíblico é oferecido voluntariamente pelo marido, não é uma exigência da esposa. A esposa que exige que o marido ame ela, é porque ele está falhando no material da construção. Sabe como é que a esposa deve sempre dizer aos seus ouvidos, querido esposo? É assim: mas rapaz, tu me ama muito, eu me sinto muito amada por você todos os dias. Ela já disse isso ao senhor? Nunca disse. Olha o conserto. Ela não exige.
Não precisa ela dizer, meu filho, diga a mim que me ama. E tem mulher que é exigente, viu? E bendita a exigência. Vamos lá. Segundo, o amor bíblico do marido é uma ordem, não é uma opção, como nós já vimos. Terceiro, o amor bíblico do marido segue um padrão do sacrifício de Cristo. O espelho do nosso amor pela nossa esposa é o sacrifício do nosso Salvador. Paramos agora dos maridos. Agora vamos entrar nas esposas. As senhoras receberam tanta coisa boa. Agora tem que retribuir, não é? Olha, foi para lá, não foi? Agora vem para cá. Foi assim que Deus preparou o casamento. Materiais que devem ser utilizados pela esposa na construção do casamento. A esposa, como parte integrante deste projeto, tem participação decisiva na construção do casamento, contribuindo ou não para o desenvolvimento e edificação do seu lar. Primeiro, a esposa, ela tem uma virtude dada por Deus, ela edifica o lar. Veja aí, Provérbios 14 e 1. Abra sua Bíblia, por favor, meu querido. Já começa bem, viu? Para as esposas, né? Primeiro, Provérbios 14 e 1. Diz a palavra de Deus: toda mulher sábia edifica a sua casa. Aí diz, mas a tola derruba ou destrói com as suas mãos. Mas a tarefa da mulher dada por Deus, ela é uma edificadora, ela está habilitada por Deus para edificar. Isso aí é uma coisa de Deus que Deus deu a ela. O que precisa é ela descobrir pela palavra e exercer, nada mais. Veja que o homem, Deus deu a ele a liderança, o governo, o domínio, o guia. Ele é a bússola, mas a mulher, ele diz, ela edifica o lar. A Bíblia menciona a mulher como alguém que edifica. A mulher sábia edifica seu lar. No entanto, quais os materiais que as esposas devem usar? Primeiro, o material, também o amor. O homem, ele deve amar como? Se dando como Cristo. E a mulher deve amar como? Vamos a Efésios 5 e 22. Efésios 5 e 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Sendo o amor conjugal como um cimento, uma argamassa, que junta e solidifica a união do casal, tanto o marido como a esposa pode usar esse material, o amor, abundantemente. Vamos ver, Tito capítulo 2, versículos 3 e 4. A esposa como edificadora, usando agora o amor. A sua parte, como é que ela deve fazer? Tito 2, 3 e 4, diz a palavra: as mulheres idôneas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, ou mestras no bem,
para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Aqui tem uma palavra para as irmãs casadas mais maduras. Tem as que recém casaram e tem as mais maduras. As senhoras mais maduras, com a sua vida casta, com a sua vida fiel, devem ensinar as mais novas. Ensina com a vida e ensina com um conselho. O casamento, logo no início, ele é possível ter desencontro. E isso é lindo. Porque Deus, quando une duas pessoas num casamento, senhoras e senhores, ninguém é igual. Nem as digitais. E se aqui tem pai, e se eu perguntar a um que tenha 2 filhos, só 2, é igual meu irmão, minha irmã, ela vai dizer, não tem nada a ver, pastor. Se tiver 5, 10, pronto, cada um é desigual, é diferente. Porque Deus não faz fotocópia, Deus não precisa fazer com fotocópia, Deus é grande. 7 bilhões de pessoas nesse universo, ninguém é igual. E não adianta querer fazer o outro igual não, que não dá certo não. Não queira que a sua esposa, não queira que a sua esposa seja do jeito que o senhor quer. Eu quero que ela seja assim. Vai não, vai quebrar tudo. Quando está noivo, diz assim, olha, eu sou assim, 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 se quiser é assim. O senhor diz? Se disser, ela vai dizer assim, vai para lá. Deus me livre. E a senhora também, quando estava começando o namoro, disse assim, olha, eu sou assim, 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 se me quiser assim. Disse? Tenho certeza que não. Porque senão ele tinha dito o quê? Misericórdia. Guarde-me Deus. Porque não dá, meus irmãos. A senhora é do seu jeito, ele é do jeito dele. Mas eu estou falando sobre o primeiro material, o amor. O amor une. 2 diferentes. No casamento, a coisa mais linda, eu nunca aconselho um casal decepcionado, não. E nem acho coisa de outro mundo. Tenho pouco tempo de ministério, apenas 22 anos, que sirvo a Jesus nessa lida, mas nunca me senti mal. Vem cá, meu irmão, vem cá. É que você está fora do seu lugar. Vem cá que eu vou lhe botar no seu lugar. Ela também. Mas pastor, ela é assim. Dê glória a Deus porque ela é assim. Nós vamos dizer a ela que ela deu uma melhorada por causa do amor. Porque quem é que vive casado com a pulso, a força? Quem foi que lhe obrigou a casar? Toda vez que eu vou aconselhar, num casamento pré-nupcial, eu digo para o noivo assim, você tem defeito, meu filho? Aí ele diz assim, tenho e tenho muito, pastor. Conhece seus defeitos? Ele disse, conheço. Aí viro para a noiva dele e digo assim, e você sabe que ela também tem defeitos? Ele diz, sei, pastor. Conhece os defeitos dela? Geralmente ele diz assim, alguns. Aí eu digo assim, deixa eu te dizer um segredo. Ela tem muito mais. Aí vou para ele e digo assim, mas você está disposto a aceitar ela como ela é, com os defeitos que tem e com esses que o pastor está dizendo que ela tem? Aí ele abre um sorriso aqui e diz assim, claro, pastor. Aí eu digo,
tem que ser até o fim. Isso, tem que ser até o fim. Isso é desfrutar o casamento, minha gente. A vida de casado não é para... O senhor não pode dizer assim, olha, eu vivo a vida de casado. Não, eu desfruto a vida de casado. Por quê? Ela tem defeitos, e eu conheço os defeitos dela. E eu? Só a graça. Talvez tenha mais do que ela. Então, o amor bíblico que a esposa deve dar ao marido deve ser assim, suportando, entendendo. E é claro que não vai passar para outra coisa, fazendo com que o marido deixe de ser João, deixe de ser João, Ana deixe de ser Ana. É a mesma Ana. Toda vez que eu vou aconselhar um casal que quer deixar a esposa, ele diz assim, não pastor, não dá para continuar. Não dá para continuar, porque ela é assim, assim não se entende. Aí eu digo, o senhor está pensando o quê? Buscar outra é? Pois a outra é igualzinho a ela. Porque a outra, se for outra, é tão ser humano quanto sua esposa. É por isso que Deus disse assim, Jesus disse, o que Deus ajuntou. Tem mulher diferente de outra, meus irmãos? Tem homem diferente de outro? Não, é tudo ser humano. Pode ter características muito normal, mas quando tratamos da compostura humana, da estrutura humana, é tudo igual. Eu não creio em extraterrestre, não. É tudo ser humano. Agora, o amor, ele aparelha tudo. Então a senhora tem, em segundo lugar, depois do amor, também a fidelidade. A mulher deve fidelidade ao marido, assim como ele a ela a ele. O apóstolo, quando escreveu aos Coríntios, disse assim, para que não haja prostituição, 1 Coríntios 7:2, eu já li, eu quero reler, diz assim, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. A fidelidade. Entre o casal, não existe, não cabe ninguém. Ninguém. É ele e ela. No meio somente Deus. E ela deve segurar isso. É um material. O terceiro, falamos o amor, a fidelidade. E o terceiro agora é a submissão. Como nós pontuamos bastante o amor para o homem, vamos pontuar também a submissão para a esposa. Submissão. A submissão da mulher ao marido é uma atitude indispensável na construção de um casamento bem-sucedido, por uma razão muito simples, porque consta no projeto padrão de Deus. Foi Deus quem disse à mulher, sujeitai-vos. Então ela deve estar sujeita. A submissão da mulher ao esposo, existem 3 textos clássicos que tratam do assunto. Efésios 5:22, nós já lemos. Colossenses 3:18, nós já lemos. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1-6. Essa submissão não significa inferioridade. Quando a Bíblia diz que a senhora deve ser submissa, não está lhe tratando como inferior.
A senhora não está como uma pessoa de segunda categoria. Não. Porque em lugar nenhum da Bíblia encontra-se a menção de que a mulher é inferior ao homem. Deus fez a mulher diferente do homem nos seus aspectos, para que pudessem haver complementariedade no casal. Gênesis 1:27, nós já lemos. Mas isso não a torna inferior ao homem. A senhora nunca vai se sentir, e deixe-me lhe dizer de que alguém toma esse versículo para dizer que a mulher, ela é como uma pessoa escrava, como uma pessoa sem direito de opinar. Mas Deus não fez a mulher assim. Até que a submissão dela está relacionada com cooperação, ajuda, colaboração. A mulher e o homem têm o mesmo valor para Deus. Deus nunca vai considerar o marido maior do que a mulher. Nunca Deus vai considerar. Até porque tanto ele quanto ela têm defeitos. Tanto ele quanto ela erra. Tanto ele quanto ela se equivoca. Não tem ninguém, Deus não trata ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher. Na sua palavra ele diz que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Agora, certamente, a constituição física da mulher é mais delicada. O apóstolo Pedro trata ela como vaso mais delicado, mais frágil. Mas isso está relacionado à compostura física. Se bem que eu nunca vi gente tão forte como mulher. Quando o senhor sente uma dor em casa, como é que o senhor fica? Não fica calado, não diga nada não, deixa elas dizer. Uma dor de barriga, deixa eu ser bem prático. Uma dor de barriga, uma dor de ouvido, uma dor de dente, uma dor nos ossos, como é que o senhor fica? Ai, fulana, ô fulana, dá um comprimido aí, dá um copo d'água. E ela está com a dor lá, e é lavando o prato, lavando roupa, passando roupa, fazendo comida. E trabalha 24 horas. Parabéns para as senhoras. Deus abençoe as senhoras. Agora a gente só a graça. Vai fazer um exame, tu vai comigo, nega. Eu estou falando que vivo. Que eu não sou diferente de ninguém. Mas a compostura física, o homem aguenta mais rojão, trabalha mais forte, é mais valente. Mas o apóstolo diz, ela é um vaso mais frágil. Deve tratá-la, ela nos submete, se submete aos maridos, mas trata ela bem. Numa outra versão de 1 Pedro 3,7, eu já li na versão atualizada, mas eu vou ler numa outra, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte fisicamente mais frágil, tratai-a com dignidade, pois são juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tratá-la bem no dia a dia, no lar, é muito bom, porque senão a gente ora
e Deus não atende. A nossa oração pode estar impedida por isto. Então, a submissão da esposa é um material que ela deve usar no dia a dia, no seu casamento. Se ele é o líder, ele dá a palavra final. Isso não quer dizer que ele é autoritário, até porque ele deve combinar com ela as coisas da vida. No segundo ponto diz a comunicação, uma porta para a fidelidade conjugal. Aí ele diz, eu vou somente falar rápido. A ausência do diálogo pode prejudicar o casamento. Tenha cuidado, disse, para que não fique calado. Tem marido que fica calado, não é? Aí diz assim, pastor, eu não gosto de brigar, viu? Ela é tem um caráter muito forte, aí eu não gosto, eu fico calado. Não é bom isso. Não ajuda. Sabe por quê? Porque nós somos seres que gostamos de conversar, de dialogar, de ter amigos, fazer amizade. Deus nos fez assim. Não, mas eu fico calado. Se é de brigar, não. O senhor pode discordar dela sem brigar. Não é assim? Ô minha filha, isso aí não está bom não. Em vez de dizer ela assim, eu não digo nada, ela que faça, não vou dizer nada. Não, chega para ela, filha, se ela for dessas brava, porque tem mulher brava, não é? Graças a Deus elas não estão aqui. Jesus salvou, né? Aí, não é assim? Mas se acontecer, somos humanos. Ela disse uma coisa que eu não gostei, fez uma coisa que eu não, mas é humana, tanto quanto eu. Segundo, tenha atenção no que ela disser, no que ele disser. Perca um tempinho para ouvir ela. Ela quer falar para o Senhor ouvir. Faça isso. Ai meu Deus do céu, de novo. Sim, de novo. Mas ela fala demais, pastor. Escute demais também. Foi o Senhor que escolheu ela? Senta aí, minha filha. Fala, pode falar. E não é dizer assim, sim, não, é dialogar mesmo. Ô filha, não está bom não, assim não. Foi bom, mas que bom, rapaz. Diga as coisas com clareza. Fale com clareza. Olha, foi assim. Fale com clareza. Ela vai se sentir muito bem. Fale com verdade. Nunca minta para a esposa. Nunca minta para o esposo. Isso não é bom. Já falei, não use o silêncio como castigo. Discussões acirradas. Discussões. Casal não discute, meus irmãos. Casal se ama, se beija, se abraça, conversa, passeia, compra presente, recebe presente. Casal é assim. Discussão, não, que discutir, não, que é minha filha, meu amor, esse é meu filho, meu carinho, minha vida, não dá lugar à ira, pode até se irar, mas não dê lugar a ela não, porque senão é problema, não é bom. Uma comunicação, a comunicação evita muitos problemas no relacionamento. E por último, o perdão. O perdão é importante. A disposição para pedir perdão e perdoar.
Se não fosse o perdão de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. E olhe, o ser humano, ele tem duas formas de ferir as pessoas. Ele fere proposital. Lembra daquele que diz assim: ela me paga. Ele não perde por esperar. Proposital. E tem aquele que fere sem querer. Já viu alguém que disse assim: olha, não gostei não, viu? Aquele dia que você falou, não gostei não. Eu não sabia, rapaz, foi que houve, não. Aí chega outro e diz: olha, fulano está muito triste contigo. O que foi? Eu não sei o que foi. Fere proposital e fere sem querer. E o ser humano também, ele tanto se sente ferido com muito pouca coisa. Qualquer coisa fere. Basta, deixa eu dar um exemplo aqui. Basta de manhã, se levantou apressado, vai trabalhar, nem deu lá um cheiro nela e saiu, foi embora. Quando ela despertar, por que saísse e não ligasse para mim? Foi que houve. E se é recém-casado, é o tempo todo: meu filho, você vai chegar que hora? Foi o quê? Meu filho. Às vezes ele está lá, coitado, trabalhando lá, uma luta medonha, teve problema com o chefe, quebrou o carro, e ela: ô filha, eu não pude ligar para você não. Mas ela ficou triste. Então, e o que vai fazer com isso agora? Ô minha filha, me perdoa, eu errei, me perdoa, te prometo que vou melhorar, isso não vai mais acontecer. Disposto tanto a pedir como a perdoar. Não troque pedra por pedra. Fez assim comigo, vou fazer também. Não, no casal não. E por último, a disposição para entender a opinião do outro. Saiba que a sua esposa, ela tem o seu jeito, ela tem a opinião dela, ela tem a maneira dela de julgar as coisas, de achar, e o senhor tem que respeitar, e a senhora tem que respeitar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor continue ajudando o pastor Samuel, que essa palavra possa nos ajudar. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é esse amor. A palavra rocha viva, donde manda leite e mel. Quem diz amém?